Olá, alunos de matemática, iniciando mais uma aula, esta com o tema matrizes. Primeiramente, vamos falar um pouquinho da definição do que é matriz. Matriz é uma tabela de números formada por m linhas, ou seja, a representação de m é as linhas, e n colunas. A representação de n representa as colunas. Dizemos que essa matriz tem ordem m por n, ou seja, M é a linha e N é a coluna. E como é que se lê? M por N. Aqui embaixo, pessoal, iniciaremos uma representaçãozinha. Como é que isso funciona? Veja que isso aqui é o formato de uma matriz, certo? Quando tem esse cochete aqui, ó. Pode ser cochete ou pode ser parênteses também para representar uma matriz. Aí nós temos aqui, ó, a matriz A com os elementos internos a ela. 1, 3, menos 6, 4, 5 e 8. E aqui embaixo, ó, 2 por 3. Ou seja, o primeiro elemento, seguindo essa ordem aqui, ó, o primeiro elemento vai ser M e o segundo elemento vai ser N. Então, quem é M? O primeiro elemento é a linha, quantidade de linhas. E quem é N? É o número de colunas. Aí você observa, ó, aqui, ó, nesse posicionamento, esses três elementos aqui formam uma linha. Primeira linha e aqui é a segunda linha. Primeira, segunda linha. Por isso que tem duas linhas. E coluna é assim, ó, na vertical. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Certo? Então, como é que se lê? Lê-se matriz A, né? Matriz A de ordem 2 por 3. Duas linhas por 3 colunas, tá bom? Segundo exemplo, matriz B. Aqui ele tem quantas linhas, pessoal? Primeira linha, segunda linha de números, terceira linha de números. 3 linhas e quantas colunas? Uma coluna, duas colunas. Então, essa matriz aí é de ordem 3 linhas por 2 colunas. Como é que eu leio? Matriz B, né? Matriz B de ordem 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. O terceiro caso aqui, ó, ela tem uma linha, 2 linhas, 3 linhas, certo? Por quantas colunas? 1, 2, 3. Essa matriz aqui, ela é de ordem 3 por 3. Como é que eu leio ela? Matriz C de ordem 3 por 3, pessoal. Tranquilo até aí? Então, ó, todos os elementos que estiverem aqui nessa posição horizontal, a gente chama de linha, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. E na vertical, se chama de coluna, certo? Prosseguindo aqui, nós temos o modelo de uma matriz geral. Veja só. Outra forma de você representar o elemento por linha e coluna também é com essa letrinha aqui, ó, subscrito I e J, onde I é a linha e o J é a coluna. Eu vou dar um exemplo aqui embaixo, certo? Veja só. A é igual, tá aqui a matriz com seus elementos internos subscritos, onde I, o primeiro elemento subscrito, é a linha e o J, o segundo elemento subscrito, é a coluna. Numa matriz de ordem M por N, seguindo o mesmo critério anterior, certo? Sendo M e N pertencentes aos números naturais sem o zero. Então, vamos lá. Veja só aqui, ó, a matriz de ordem A. Aí aqui embaixo, o que está dizendo? Ó? Os elementos A, primeira linha, primeira coluna. A11 significa está na primeira linha e está na primeira coluna. Veja aqui, ó, A23. A23, ele está em qual linha? Primeira, segunda linha. Esse elemento aqui, ó, certo? O posicionamento do número que vai ficar aqui, ó. O posicionamento desse número, ele está na segunda linha e está na terceira coluna, por isso que se chama A23. Exemplo, ó, o A12. A12, o 1 não é linha, o primeiro elemento é linha, o segundo elemento é coluna. Veja só, ele está na primeira linha e está na segunda coluna. Aí aqui embaixo, ó, nós temos A e J, significa o elemento que está aqui dentro.
que vamos substituir o I e o J por linha e coluna. O I representa a linha e o J representa a coluna. Lembrando que essa simbologia é utilizada para o elemento de uma matriz, ou seja, ela só vai aparecer aqui interna, certo? E essa matriz aqui é de que ordem, pessoal? Que a gente colocou aqui M por N, mas aqui nós fizemos uma matriz. Essa matriz aqui, ela possui duas linhas por quantas colunas? Por 3 colunas. Então, ela é uma matriz de ordem 2 por 3, certo? Igual a primeira que nós fizemos, ó, 2 por 3, não é assim? Vamos aqui para mais uns exemplos. Aqui diz, ó, o elemento A13, como é que se lê ele? Ele vai estar onde? O primeiro elemento é o I, que é a linha, e o segundo elemento é a coluna, né, que é o J. Então, ó, o A e J fica assim, A13 ele estaria posicionado na primeira linha, né, e na terceira coluna. Esses dois elementos aqui. Se nós tivéssemos aqui, ó, vamos dizer 1, 2, 3 elementos. Eu vou fazer só com uma única linha. Como é que fica aqui, pessoal? Ele estaria na primeira linha e na terceira coluna. Esse seria esse elemento aqui, ó. Certo? Vamos a outro exemplo aqui, ó. O elemento A23. 23 I, segunda linha, e J, terceira coluna. No caso, eu teria que ter duas linhas, né? E no mínimo aí, vamos botar 4 colunas. Pronto. No caso, ele vai estar nessa primeira linha? Ele vai ser alguma dessas primeiras linhas? Não. Ele vai estar na segunda linha, né? Porque, ó, é um 2 aqui no I. E qual coluna ele ocupa? A primeira, a segunda, a terceira. Então, ele é esse elemento aqui, ó. Certo? É segunda linha e terceira coluna. É como se estivesse jogando batalha naval, pessoal. Onde você tem que fazer as coordenadas entre linhas e colunas e encontrar o termo. Esse conteúdo de matriz é muito utilizado em computação, certo? Para você fazer medidas gráficas. Outra observação aí. Vemos um exemplo agora de escrever uma matriz, né, com elementos A e J de ordem 2 por 3, na qual A e J depende de quem? De I mais 2J. Eu vou ensinar vocês como é que faz isso agora. Primeiramente, a gente vai montar a nossa matriz com os elementos. Você já sabe o que aqui tanto? Você tem certeza que ela vai ter duas linhas e 3 colunas. É assim, ó. M por N. Ok? Então, vamos lá. Se ela vai ter duas linhas, ela vai ter, ó, o elemento dentro dela começa com A, né? Porque ela é uma matriz de ordem A. Então, ó, A, primeira linha, primeira coluna. A, segunda linha, primeira coluna. Prestem atenção. Primeiro elemento dos números subscritos sempre representa a linha. Então, ó, linha 1, linha 2. E a coluna? Essa não é a primeira coluna, né? A coluna é na vertical, ó, 1 e 1. Depois, como a gente precisa de duas linhas e de 3 colunas, vamos lá fazer a segunda coluna. Aqui a A está na primeira linha, mas já está na segunda coluna, ó, primeira, segunda coluna. E aqui a A está na segunda linha e está na segunda coluna. Depois, A precisa de 3 colunas, né? Estou aqui na terceira, ó. Primeira linha, terceira coluna. E aqui A, segunda linha e terceira coluna. Pronto. Eu fiz a representação da matriz que ele pediu aqui, ó. Ele pediu uma matriz de duas linhas por 3 colunas, com os elementos tudo aqui posicionado, né? Agora você tem que saber uma coisa. Veja, A e J é igual a I mais 2J. O que significa isso? Significa dizer, pessoal, que esse A e J vai ser substituído por cada um desses elementos. Vocês lembram que I é linha e J é coluna? Então, o que eu faço aqui? Ó? Vamos lá. Iniciando. Ó. Em vez de A e J, eu vou colocar A com o primeiro elemento. Ó. Primeira linha, primeira coluna.
certo? É igual. Aí aqui, ó, o I e o J. Eu substituo. Quem é I? I é 1. Mais 2, quando tem 2J, é 2 vezes J. Quem é J? J é o segundo. Vezes 1. Então, A11 é igual a 1 mais 2 vezes 1, 2. A11 é igual a 3. Achei o primeiro elemento que vai substituir esse daqui, esse elemento A11. A11 vale 3. Vamos fazendo os outros. A12, esse segundo elemento. Vai ficar como? O primeiro é I, o segundo é J. Bora lá na fórmula. I é 1 mais 2 vezes quem é J? 2. Certo? Então, A12 é igual a 1 mais 2 vezes 2, 4. A12 é igual a 5. Achamos o posicionamento desse segundo elemento. Vamos para o terceiro elemento. A13, que é esse daqui, ó, A13. I é 1, J é 3. Fica como? Na mesma fórmula sempre, viu, pessoal? Quer dizer que toda vez vai ser essa fórmula? Não. A questão vai te dar fórmulas diferentes, né? Mas para cada questão só vai ter uma única fórmula e um único modelo de matriz. Então fica como aqui, ó, 1 mais 2 da fórmula, ó, vezes quem é J? 3. A13 é igual a 1 mais 2 vezes 3, 6. A13 é igual a 7. Pronto, achamos já mais um. Vou circular esse que eu esqueci, ó. Terminamos a primeira linha. Vamos para a segunda linha. Agora eu vou fazer com A, o quê? 21. No caso, I é 2 e J é 1. Fica como? 2 no lugar de I na fórmula, mais 2 vezes 1. Né? 2 vezes 1. A21 é igual a 2 mais 2. A21 é igual a 4. Achamos esse elemento. Próximo. A22. I é 2, J é 2. Fica 2 da fórmula, né? Vamos lá. No lugar de I, 2, mais 2 vezes, no lugar de J, 2. A22 é igual a 2 mais 4. A22 é igual a 6. O último agora, pessoal, que é o elemento 2 por 3. A23, I é 2, J é 3. Substitui na fórmula, fica como? 2 mais 2 vezes, quem é J? 3, né? Então, A23 é igual a 2 mais 6. A23 é igual a 8. Pronto, achamos todo mundo, pessoal. E o que eu faço para finalizar aqui? Eu coloco a matriz A, ela tem os seguintes elementos. Vamos lá. Esses estão na primeira linha, né? Ó, 11, 12 e 13. Então fica, ó, 3, 5 e 7. E os da segunda linha? 21, 22 e 23. São quem? 4, 6 e 8. Pronto. Terminamos com essa primeira explicação. Vamos aqui para a igualdade de matrizes. O que é igualdade de matrizes, pessoal? É simples demais. Basta você saber que, para você fazer uma igualdade de matrizes, como vem dizendo aqui na explicação, você tem que ter matrizes de mesma ordem. Se uma é 1 por 3, a outra tem que ser 1 por 3. Se uma é 2 por 2, a outra tem que ser 2 por 2. No nosso caso aqui, são duas matrizes A e B de ordem 3 por 3, todas as duas. E o que você vai encontrar aqui? Quando essas matrizes são determinadas iguais, todos os elementos vão ter o mesmo valor, de uma com a outra. Veja só o posicionamento. O posicionamento de A11 aqui, ó, vale 2. O posicionamento de A11 aqui vale 2. O posicionamento de A33 aqui é 6, consequentemente, A33 de B também... Ah, não, desculpa, B, né?
que aqui é com a matriz B. B33 também vai ser 6. E agora, o que é que tem para fazer? Nessa daqui, o que é que você acha? O valor de x, o de y e o de z. Como o de y e o de z dependem do de x, vamos começar por aqui. Esse posicionamento aqui ó, é na primeira, segunda, terceira linha e primeira coluna. Então, A31 é igual a B31. Quem é B31? Vamos lá, 31. Terceira linha, primeira coluna. 1, 2, 3 e primeira. Então, ó, x é igual a 4. Deu para entender? Ó? O elemento daqui é igual ao elemento daqui. Para dar sequência, pessoal, como a gente já achou o valor de x, a gente tem x aqui mais y. Se eu pegar esse aqui, ele tem que ser igual a esse elemento. Então, o A, primeira linha, segunda coluna, A12, né? Tem que ser igual ao B12. Então, o que eu faço? X mais y tem que ser igual a 7. Só que agora eu já sei o valor de x. X é quanto? 4. 4 mais y é igual a 7. Continuando aqui em cima, eu deixo o y sozinho, é igual a 7. Passo o 4 para o outro lado, vira menos 4. Y é igual a 3. Certo? Achamos o valor de x e de y. Falta achar o valor de quem? De z. Que também depende. Ó. Agora, como você tem o de y, acho o de z. Aí eu coloco ó, y mais z. Ele vai ser igual a quem? Vamos ver o valor posicional dele. Ele está na segunda coluna. Não, desculpa. Ele está na segunda linha e terceira coluna. Então, ele é A23 é igual a B23, que é o 9. Então, ó, y mais z é igual a 9. E agora, eu tenho o valor de y, 3, mais z é igual a 9. Z é igual a 9 menos 3. Z é igual a 6. Consequentemente, pessoal, se você quiser tirar a prova, você pode substituir cada um dos elementos. Veja só, se eu substituir aqui x por 4, vai ficar igual. Né? E aqui em cima, x é 4. 4 mais y é 3. 4 mais 3 é 7. Aí você olha aqui, ó, 7. E aqui, y é 3 e z é 6. 3 mais 6 é igual a 9. Tá aqui, ó, igualzinho. Certo, pessoal? Então, terminamos esta aula por aqui. Valeu, até a próxima.